Conversa direta nesse terceiro bloco, vem encerrar aqui com o Dr. Paulo Chabub Fará, advogado, especialista em direito do trabalho, conselheiro da Ordem dos Advogados do Brasil no Paraná. Dr. Paulo, o senhor no bloco anterior falou dessa necessidade que as estruturas jurídicas têm de mais profissionais. Hoje, o profissional do direito, os acadêmicos brasileiros que estudam direito, eles estão saindo bem formados das faculdades ou não? Daniel, veja bem, se formos analisar números, não. Porque o exame de ordem, tão criticado outrora e atualmente sendo copiado pelo Conselho Regional de Medicina, que está para implantar um exame seletivo, pelo Conselho de Engenharia, que agora desmembrou na arquitetura, é uma engenharia outro, também está em via de um processo seletivo. O que acontece? Existem muitas faculdades, é inegável que existem muitas faculdades, despeja um número muito grande de alunos e muitas vezes, não estou generalizando, mas com uma má formação. Daí a Ordem dos Advogados do Brasil, no seu exame, que é bastante rigoroso, por exemplo, aprova 14%. Os outros, o restante, o 86% que não foi aprovado, fica, logicamente, é um conflito de interesses. Todos deveriam estar aprovados se tivessem 100%. Mas, infelizmente, esse teste seletivo é uma peneira, vamos assim usar essa simbologia. E agora eu te digo o seguinte, os advogados que são aprovados, realmente nós militamos no dia a dia, tem uma boa formação. Não podemos negar que tem uma boa formação. Aqui o Estado do Paraná é um Estado pioneiro, inclusive, consta com juristas de nome nacional, que dispensa aqui nominar para não criar uma insatisfação, aqueles que eu posso esquecer, mas de uma maneira geral o exame de ordem é necessário, ninguém se coloca contra o exame de ordem, só o aluno que não é aprovado, mas foram criados recentemente, o Conselho Federal da OAB, ele criou algumas ferramentas para facilitar. Por exemplo, o bacharel que é aprovado no exame da primeira fase, se não aprovado, ou melhor, se reprovado na segunda fase, no próximo concurso ele não precisa participar da primeira. Então é uma forma até de reconhecer a dificuldade do exame e também o intuito da ordem, óbvio, não é reprovar, é o contrário. Muitas pessoas, muitas faculdades privadas, muitos interesses, muitos empresários nos colocam uma faca no pescoço. Claro que não, todos nós queríamos que 100% dos inscritos fossem aprovados, mas temos que peneirar para que fiquem aqueles que estão realmente comprometidos com o estudo jurídico, para poder até não trazer um problema para o seu cliente. Eu justamente nessa questão do cliente que eu ia lhe perguntar, porque o exame da ordem, pelo meu entendimento como leigo, mas como cidadão no outro lado aqui, como demandador dos serviços jurídicos, é também uma proteção para o cidadão que está demandando, está contratando um profissional. Quer dizer, para o constituinte. Né, já vem uma chancela de qualidade, né, desse profissional. Sem dúvida, não é um selo de garantia. Uma ISO 9000. Não é o 9000, mas é um sinal de que o sujeito passou pelo crivo da instituição e foi aprovado, e é uma minoria que é aprovada. Pois é, isso eu considero extremamente importante em qualquer área das profissões, né? Uma revisão, porque como nós temos uma vida acadêmica, tanto o professor Paulo quanto eu, nós sabemos que temos nos bancos das faculdades alunos e alunos, né? Os mais focados, mais dedicados, estudiosos e outros com outros comprometimentos, né? Então, doutor Paulo, continuando a nossa conversa, eu gostaria de voltar aqui ao cidadão comum que passa numa banca de jornal e compra o livrinho da nossa Constituição Federal, que está aí disponível, qualquer cidadão olha, vê a Constituição ali junto com as revistas e adquire aquele exemplar.
E, ao mesmo tempo, nós temos os Supremos Tribunais, nós temos o Supremo Tribunal de Justiça, o Supremo Tribunal Federal. Gostaria que o senhor, para o nosso espectador, explicasse por que nós temos esses Supremos Tribunais se nós estamos vendendo Constituição em banca de jornal. Certo. Vamos primeiro separar as tuas 4 perguntas. A nossa Constituição Federal foi promulgada em 5 de outubro de 1988. De lá para cá, ela passou pelo crivo de diversas emendas constitucionais, ou seja, uma colcha que foram retalhando e costurando ao modo do longo dos anos. A original. Obviamente, né? Então, a nossa Constituição, ela é extremamente paternalista. Ela se imiscui, vamos assim dizer, em todas as áreas que não deveria ser da Constituição. Deveria ter uma lei complementar para regulamentar cada área, certo? Então, a tua pergunta quanto à banca de jornal, eu diria o seguinte: o acesso do cidadão à Constituição é difícil e ela confunde também. Como eu estou dizendo para você, com essas emendas que foram tendo ao longo dos anos, foram criados ferramentas que revogam a anterior, entra uma nova. Quanto à tua pergunta, a corte, né? As cortes superiores. Superior Tribunal de Justiça versa sobre matéria não constitucional. STJ, Superior Tribunal de Justiça, composta por 33 ministros. Supremo Tribunal Federal, 11 ministros, versa sobre matéria constitucional. Mas como o Brasil também tem as suas exceções, ministros, deputados federais, senadores têm foro privilegiado e passam pelo crivo não da justiça comum em alguns tipos de matéria. E para isso o Supremo Tribunal Federal, que ficou na mídia aí, problema do mensalão há muito tempo, o cidadão comum confunde, né? Matéria constitucional, mas também deputado, senador, mensalão, desvio, etc., que o tempo aqui não me permite falar. Que fica tudo misturado. Mas também tem vou ser breve, Superior Tribunal Militar, STM. Nós temos 3. Temos. Sim, então, só para finalizar, Daniel, Brasília são as cortes e abaixo delas os tribunais de justiça, tribunais regionais do trabalho, tribunais regionais federais. Essa é a nossa estrutura macro da justiça. Só eu não quero esquecer que agora está em folga, domingo temos eleição, o Tribunal Superior Eleitoral, que também é o guardião na forma da eleição. Que é composto por membros também dos outros tribunais. Sim, não existe o quadro próprio para o juiz, né? Certo. E para o ministro também não. Bom, nós estamos, infelizmente, chegando ao fim do nosso Conversa Direta de hoje e nós ficamos aqui com aquela sensação de que temos que trazer novamente o Dr. Paulo Charbub Farah para discorrer sobre direito, né? Que é uma demanda, uma necessidade cada vez mais presente na vida do cidadão. Então eu quero, Dr. Paulo, aí lhe dar nossos segundos finais para as suas considerações e já fica aqui de pronto um convite para uma próxima oportunidade. Eu quero agradecer sobremaneira o convite, a oportunidade de falar sobre direito, a você, Daniel, a Silvana, a toda a equipe aqui que me recebeu de braços abertos e dizer que o que precisar eu estou à disposição para uma outra oportunidade. Estou quase me convidando. Ok, Conversa Direta volta com você na próxima oportunidade. Muito obrigado.